lugares do mundo. E durante uma campanha eleitoral aí, eu acho que foi a campanha eleitoral de Lula, a primeira, não sei, mas enfim, a publicidade ficou muito em voga, se falou muito dos publicitários, dos atores desse cenário, né, que compuseram a campanha publicitária que chamou muita atenção, com aqueles vídeos lindos e tal. Eu falei, pô, eu quero ser publicitário. Acho que é isso que eu quero ser. Mexe com muita coisa, tem um estilo de vida legal, enfim, fui atrás disso. E eu fiz publicidade. Eu prestei vestibular para publicidade. E meu plano B, já indo lá para frente, era direito. Era o C. E o B era publicidade. Eu tentei ir para essas áreas que buscavam mais para humanas, relacionamento com as pessoas e tal. Depois eu descobri que, por mais que publicidade seja uma coisa bem ligada ao que eu faria, que foi design gráfico, e se tornar minha profissão hoje, não seria o curso que eu gostaria de fazer. Porque dentro da área de criação, que é a área que a gente trabalha hoje, ela é dividida por vários profissionais que trabalham com texto, com produção e com direção de arte. Eu sou diretor de arte e eu me formei em design gráfico. Design gráfico é como se fosse uma super escola de direção de arte. Para vocês terem noção, a maioria da moçada que está aqui, é tipo assim, se vocês veem um cartaz ou um anúncio numa revista ou um VT de televisão de 30, 15 segundos, igual a gente é impactado o tempo todo, tem muitos profissionais envolvidos para fazer aquilo ficar de pé. E o diretor de arte é o cara que vai tomar conta, ou a moça, que vai tomar conta de tudo que diz respeito à linguagem visual, à estética gráfica, visual. O profissional que vai cuidar da estética textual, do conceito, junto com o diretor de arte, se chama redator. E aí você tem diretor de cinema, diretor de fotografia, diretor de cena, diretor de ator, de figurino. Então, é muita coisa que envolve para fazer aquilo ficar de pé. A profissão, em relação ao eu me arrepender, durante um tempo, eu me arrependi um pouco, porque a gente acha que a gente vai viver num mundo perfeito de criatividade e, assim, o dia a dia é um dia a dia de muito trabalho. Ser diretor de arte, ser criativo, é uma coisa que demanda muito empenho pessoal do profissional, porque como a gente está tentando manusear e de uma maneira inteligente, mercadológica, vender um produto, um conceito, um serviço, uma pessoa, a gente tem que estar dominando muita coisa. Então, assim, esses dias, eu não sei se vocês têm Spotify, mas quem tem, saiu o review assim, do Spotify. O que é que você ouviu durante o ano? Ao meu vai de Anitta a música turca. Porque exige de mim. Tipo assim, toda semana eu pego um trabalho totalmente diferente. Essa semana eu estou fazendo o lançamento de uma aeronave da Embraer. Tipo um projeto da Embraer. A semana retrasada, eu trabalhei num trabalho para a Sprite, que é basicamente com foco em público C e D, uma galera com de mais baixa renda, de comunidade, de um projeto social. Então, assim, a gente tem que estar a par do que essas pessoas ouvem, o que essas pessoas leem, onde elas andam, o que é que elas comem, o que é que elas fazem. E isso é um gasto de tempo e de consumo de conteúdo absurdo, porque você não pode estar de fora de papo nenhum. Então, eventualmente, aqui tem um monte de gente de 18, 19, 17 anos, de repente, eventualmente a gente tem que fazer laboratórios com essa galera mais jovem. Eu sou jovem, gente, eu tenho 35. E a gente tem que conversar com essa galera para entender o que é que você ouve. No que você ouve, você gosta de quê? Quais são as marcas que você consome? Então, assim, é trabalhoso e é gostoso essa parte. E aí depois é a parte que a gente chama de malhar mesmo, né? É sentar no computador, ir para a mão, conversar com o dupla, chegar no conceito e levantar um processo criativo. Você fez um monte de perguntas, contou um monte de história. Ficou faltando mais algumas coisas aí para abordar. Eu adoro falar da minha profissão. Se vocês deixarem aqui, eu vou falando até. As Josane, ela faz a pergunta sobre se você já trabalhou na Prefeitura de Salvador e como foi esse Tá? trabalho.
Eu já fiz algumas concorrências do governo do estado e prefeitura de Salvador, para as pessoas entenderem geralmente esses trabalhos de publicidade, design editorial. Editorial é uma área de design gráfico que diz respeito à publicação de livros editoriais, então de fazer capa, fazer o processo editorial, tudo aquilo tem uma ciência muito fina para se fazer, tem uma vasta produção de conteúdo para fazer isso e tal. Mas os trabalhos via governo do estado e órgãos federais, governamentais, municipais, eles são feitos meio licitação. Já fiz algumas coisas assim, mas como profissional liberal, como ilustrador, que é uma área que eu trabalho muito. Mas foram concorrências, não muitas coisas foram para a rua, não. Eu trabalho muito mais em privado e eu trabalho muito com o público jovem. Faço muito refrigerante, o que eu mais faço é refrigerante. Os colegas meus me falam que eu sou o boy do refri. É o que eu mais faço. Ótimo. Tem alguém aqui. Muito obrigada. Tem alguém aqui que pensa em fazer publicidade ou design ou dessa área? Algum dos meninos, meninas que estão aqui, não? Pode falar Zander, aí, eu não sei se. acho que a gente tem sim. Deve ter, viu? Que é uma coisa que. E aí uma outra coisa, é uma área que emprega muito bem, a rotatividade de emprego é muito alta, então eu já trabalhei em 14 lugares, mais ou menos. Eu fiquei 6 anos em São Paulo, trabalhei em 10 lugares nesses 6 anos. Você sai de um lugar e vai para o outro sem muito apego, sem muito amor, e todo mundo entende. Sempre as mudanças de emprego, ela é pautada no valor do dinheiro que te pagam, em decorrência dos prêmios que você ganha ou das campanhas que você faz e tem notoriedade ou não. O que vende a gente são os portfólios que a gente faz, que é basicamente subir um link na internet. Hoje em dia, antigamente era uma palestra impressa, onde você bota seus melhores trabalhos, fala sobre ele, marca uma entrevista, vai lá, conversa, fala das minúcias. Quando você vai captar trabalho, igual eu fui falar com o Josane e com o Júnior também para fazer a marca do SEI, eu mostro as coisas que eu já fiz. E aí o processo todo é pautado em portfólio. Eu acho que é uma coisa que deve ser um pouco diferente do médico e de outros profissionais que trabalham com currículo, que é uma folha pautada com informações, né? Com credenciais. E a gente é do tipo, é visual mesmo. O que é que você fez? Está aqui. Ou o que é que você fez? Está na televisão. O que é que você fez? Você lembra daquela tal coisa que você viu na estante do supermercado? Foi eu que fiz. É basicamente isso. O portfólio é que dita quanto esse profissional é valorizado ou não. Você pode ganhar, assim, tinha amigos meus que não tem limite, 60 mil reais, 120 mil reais, 10, 15, 5, 3, mas sempre tem. Tá sempre lá. E a galera é feliz. Quem faz isso é feliz. Pronto. Obrigada. Eu vou continuar. E no final a gente faz um bloco de perguntas Perfeito. e com principalmente as curiosidades dos estudantes, tá certo, Pedro? Vou mutar aqui então. Pronto. Agora eu vou apresentar a vocês a doutora Lânia e acho que a minha internet pessoal. Não sei Tá de boa aqui. tá ótimo. Se ali lá tá com algum problema. Ou então para mim. Tô ouvindo normal aqui, viu, Amanda? Tá normal, viu? Vindo normal? Sim. Doutora Lânia, pode falar alguma coisa, por favor? Acho que a internet lá que não tá. Agora. Isso. Bem-vinda à nossa escola. E acredito que nós vamos ter uma apresentação especial, não é isso? Vamos cantando. A senhora cantará para a gente Minha História de Chico Buarque. É isso? É isso. Antes eu gostaria de dar boa noite para todo mundo, para os convidados, os professores,
e todos os alunos que se encontram na sala, né? Dizer que é um prazer. Eu não sabia que era uma comemoração também, e achei muito legal isso. E também eu achei que eu iria falar sobre a questão social do médico, né? O valor social do médico. Aí eu pergunto, você quer primeiro conversar ou primeiro ouvir a gente cantar mais ou menos? Primeiro conversando. Então, assim, cantando. Então, nós vamos fazer o seguinte: como é uma noite de festa, a gente vamos deixar o protocolo à vontade. Eu apresento também Edivaldo Reinaldo, e aí vocês podem fazer uso e podem falar da forma que vocês se sentirem mais à vontade. Então, se apresente. Certo? Se quiser fazer uma música, e aí depois... Isso. Pronto. Pode se apresentar. No caso aqui, eu vou também agradecer o convite aí, né? Da escola, Josane, também parabenizar por esse evento, né? Importante, porque é muito, muito bom a gente já está numa vida assim, meia, né? Todo mundo isolado, e aqui a gente está, pelo menos, fazendo um movimento, né? Os alunos estão vendo, e essa discussão é muito interessante, né? Para os alunos também começar a pensar na sua profissão futura, e aí eles vão conhecendo. E aí, como é que se diz? Lânia, eu vou deixar ela falar primeiro da profissão dela, e depois a gente eu acho que a gente podia tocar a primeira música e depois falar, foi a sugestão dela. Então tá bom, a gente toca a primeira música, ela fala, depois eu falo e a gente toca uma outra música, certo? Pronto. Certo, obrigada. Quando Josane pediu para a gente cantar, eu fiquei assustada, porque a gente só toca assim, em família, né? Inclusive, Rafael, que está aqui nos assistindo, nosso filho, é nosso fiel companheiro na hora de tocar. Mas a gente não quis deixar de aceitar essa proposta de Josane, né? Mas vamos lá, um momento. Deixa eu botar aqui. Porque então dá branco. Deixei aqui. Tá aqui. Muito bem. Então a gente vai cantar Minha História, de Chico, né? Uma música que a gente gosta muito. Essa questão da pandemia fez o uso constante de máscara, que eu passo o dia inteirinho de máscara, eu senti que minha voz ficou meio baqueada, mas vocês vão perdoando aí, tá bom? Então, vamos lá. Ele veio sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava, cheirava e gostava de morar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente. Vaiá, 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 vaiá. Ele assim como veio partir, não se sabe pra onde. E deixou minha mãe com o olhar cada dia mais longe, esperando parada, pregada na pedra do porto, com seu único e velho vestido cada dia mais curto. Laiá, 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 laiá. Quando enfim eu nasci, minha mãe embrulhou-me no manto, me vestiu como se eu fosse assim uma espécie de santo. Mas por não se lembrar de acalantos, a pobre
quando vou para embaixo a mesa, berro, bebo e brigo. Os ladrões e as amantes, colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus. Laiá, 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 laiá. Os ladrões e as amantes, colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus. Laiá, 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 laiá. Bom, então, falando de história, assim, outro colega, né, já conversou sobre a profissão, e Josane me pediu para dar um enfoque social da medicina. Talvez ela tenha pedido para eu dar esse enfoque, porque eu optei por um caminho específico, não desde o início. Eu, quando cheguei aqui na região, eu sou pernambucana, formada em Pernambuco, na UFPE, e vim para cá. E aí, abri meu consultório, né? Só que aquilo não correspondeu aos meus anseios. Eu achei que não me preenchia, achava difícil, porque eu não ficava à vontade. Você recebia, claro, pelo seu trabalho, lógico, isso é normal, é o comum, mas eu achava difícil, às vezes era difícil receber pela consulta, eu senti dificuldade, senti que aquilo não era o meu caminho. Oi. E aí, o que foi que eu busquei? Eu decidi que ia trabalhar no SUS, para o SUS, e que ia tentar fazer um bom trabalho no SUS. Nessa época, coincidiu também que eu fui chamada para trabalhar no segundo PSF daqui de Irecê. Só existia um e foi aberto outro. A pessoa que era secretária da saúde me perguntou, eu fazia pediatria, só pediatria, e ela me perguntou se eu não gostaria de fazer PSF, né? Aquilo me impactou. Eu digo, mas como? Eu sou pediatra, vou ter que fazer clínica, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um desafio, porque eu achava que tinha essa vocação para trabalhar com comunidade. E aceitei. Foi um desafio, porque eu tive que aprender a trabalhar com o adulto, que é bem diferente, né? A criança, você trabalha mais com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio. E parti para essa proposta e fiz 11 anos de PSF, né? E o que eu vejo, o que eu aprendi, foi essa questão social do médico. Diz muito respeito a você se conectar com o paciente, se conectar com a vida das pessoas. Isso foi muito possível na unidade de saúde da família, porque você fica muito junto das famílias e dos pacientes. Então, naquela época, não existia, era o segundo PSF, as pessoas ficavam boquiabertas porque o médico ia na casa deles. Então, a gente saía com os agentes comunitários de saúde para fazer as visitas domiciliares e as pessoas ficavam encantadas e nunca tinham visto aquilo. Como é que o médico sai do consultório para me visitar, né? E aí eu fui vendo essa questão social, vendo a vida das pessoas de perto, porque quando um paciente vem para o seu consultório, normalmente ele vai com a melhor roupa que ele tem, com o melhor calçado que ele tem, para causar uma boa impressão. Então, você só descobre realmente a situação daquela família quando você adentra a residência deles. Então, era muito interessante naquela época, porque você via, às vezes, as pessoas não tinham muitos recursos,
mas a televisão enorme estava lá. Naquele tempo, ter um videoplayer, né, para você tocar os CDs e tudo mais, era muito importante para eles. Então, você via, a casa não tinha quase nada, mas ele tinha uma televisão grande e tinha lá o aparelho, né, para ver os DVDs. Então, a gente vai aprendendo e vai se colocando no lugar do outro e entendendo a realidade do brasileiro, da maioria dos brasileiros. E o que a gente tem que entender é que quando você escolhe ser médico, você tem que lembrar que não é só glamour, porque as pessoas enxergam muito a vida glamurosa. Ah, porque o médico fica rico, o médico compra um carro caro, o médico tem uma casa muito grande, muito bonita. Mas por trás disso tem uma vida muito sofrida, que muitas vezes os médicos e médicas não veem seus filhos crescer. Eles estão em plantões e mais plantões e mais plantões. E nesse caso, eu fiz uma opção diferente. Eu não dei plantão, eu dei plantão durante a minha vida toda, pouquíssimas vezes, pouquíssimos períodos. Eu optei em dar mais atenção aos meus filhos e à minha família e trabalhar em nível ambulatorial. Eu trabalhava, já cheguei a ter 5 empregos ao mesmo tempo, mas era durante o dia. Eu almoçava com meus filhos, eu ia buscar meus filhos na escola, eu ia para a reunião de escola, eu ia para a reunião de pais e mestres e exercia a minha profissão. Mas o principal é você entender que se você quiser ser médico, você vai ter, todo dia você vai fazer praticamente a mesma coisa. É uma coisa que você faz, repete, repete, repete. O médico tem que gostar de gente. O médico tem que gostar de estar junto do ser humano. E você vai ver gente, vai ter gente que chega, que ele não está com um cheiro muito bom. Tem pessoas que não vão estar com um hálito muito bom, que vão estar com doenças infecto-contagiosas. Você não pode ter nojo ou temor de chegar perto dessas pessoas. Então, antes de você escolher ser médico, você tem que pensar se é isso que você quer. Porque não tem coisa pior do que você ser um médico que você foi para lá por causa de status ou por causa de dinheiro. E muitas vezes o que eu tenho visto é que numa sala com muitos alunos, uma porcentagem enorme decide ser médico ou médica. E aí a minha pergunta é: todos esses jovens que estão indo fazer medicina são vocacionados? É vocação? Porque meu pai está aqui assistindo e ele pode confirmar que eu, com aproximadamente 7 anos, eu já dizia que queria ser médica. E na minha família não tinha nenhum médico. Não existia médico na família. Então, foi uma coisa que nasceu dentro de mim. E eu dizia que queria ser médica para ajudar as pessoas. Então, essa é a minha mensagem. Né? A mensagem de que o médico realmente é um agente social. Ele tem que estar disponível. Ele tem que ser realmente, puxar o lado humano dele e procurar ajudar o próximo. Ele precisa, naquele momento que ele está com aquele paciente, ele não tem que ter pressa e pensar que ele tem que atender muitos e por isso ele tem que ser muito rápido. Não, ele precisa estar concentrado em cada paciente. Então, eu acho que esse é o papel social do médico. Quando você vai ao médico, você vai precisando de apoio. Você não pode encontrar uma pessoa fria, distante, às vezes muitíssimo bem vestido ou vestida, mas que não está próximo de você e que você não consegue, e o médico não consegue atingir o paciente. Então, essa é a minha mensagem social do médico. Podemos cantar a próxima para depois Edivaldo falar? Sim. Sim, sim. Teu beijo doce tem sabor do mel da cana. Sou tua ama, tua escrava, meu amor. Sou tua cama.
ai meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa, e de amar-te até morrer. Sou rosa vermelha, ai meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa, e eu de amar-te até morrer. Beija-flor, sou tua rosa, e eu de amar-te até morrer. Bravo! Obrigada. Bom, É melhor você vir para cá. Não, aqui está bem. Aqui tá, não, eu prefiro aqui mesmo. Bom, agora sou eu, né? A questão da profissão. No meu caso, peraí, pode deixar. No meu caso, eu optei pelo curso de engenharia agronômica, né? E eu via na profissão assim uma forma de me aproximar assim do campo, né? Que eu sempre gostei do campo, sempre gostei de estar próximo da natureza, sempre gostei dessa área, né? De produção, de ver os alimentos, desde pequenininho que eu plantava no quintal lá da casa da minha avó feijão. Bem pouquinho, porque o quintal era pequeno, mas eu plantava, ia molhar todo dia, ia ver a vagem crescendo, eu molhando. Por incrível que pareça, quando eu tinha 4 anos de idade, eu ganhei um presente, o meu velocípede foi um tratorzinho, um trator. Parece que as coisas estavam indo por esse caminho aí. E aí eu optei, né, para fazer o curso de engenharia agronômica, né? Também eu sou lá de Recife, Pernambuco, terminei o curso, mas quando eu terminei, Recife, lá Pernambuco, estava há quase 11 anos sem fazer um concurso público, né, para agrônomo. E surgiu exatamente um concurso aqui na Bahia. E eu me submeti a esse concurso. E a área que eu entrei foi na área de pesquisa, e quando eu fiz o concurso só tinham 5 vagas. Vários colegas lá de Recife vieram também participar desse concurso, e aí eu consegui passar, fiquei em 4º lugar. E aí, logo que eu passei, com mais ou menos 15 dias, eu estava já na cidade de Macaúbas, né? Uma mudança radical, né, de vida, o cara na capital, lá em Recife, e chegar em Macaúbas. Meu amigo Osmar, que está por aí, conhece Macaúbas, ele trabalhou também lá em Oliveira dos Brejinhos, que é próximo. E aí eu comecei o meu trabalho, e o meu trabalho era exatamente na área de pesquisa, né? Então, com pesquisa, então na parte de algodão, de feijão, mas só que durante a minha profissão, o que eu estudei na faculdade, existiam situações, né, que a gente aprendeu lá, por exemplo, o uso do agrotóxico, o uso do adubo químico, mas a agronomia não é só veneno e nem é só adubo químico, né? Tem a parte também de ecologia, tem a parte de solo, formação de solo, a questão da irrigação, a questão das construções também, né? Construções rurais. E a gente foi se dedicando a essa parte da botânica e tudo mais, mas a gente sempre sai de um curso de agronomia querendo utilizar, né, o conhecimento. E uma das coisas que tinha era o controle da praga com o uso de veneno. Mas isso aí já começou a me incomodar dentro do curso, né? Fora do curso, quando eu comecei a trabalhar. E aí os problemas que iam surgindo nas lavouras, das pragas, eu já na época lá em Macaúbas, na época que eu comecei a trabalhar, eu já comecei a controlar as pragas de forma mais ecológica, né?
uma forma mais equilibrada, menos agressiva com esses agrotóxicos. E aí, aos poucos, eu fui criando uma aversão. E quando eu cheguei aqui em Irecê, eu vi assim uma agricultura muito com muito uso de agrotóxico, né? Isso aí foi me chamando a atenção e eu comecei a me afastar dessa linha, né? Então eu comecei a fazer uma agricultura mais ecológica. Mas naquele momento, naquele período, a agricultura de base ecológica era coisa de maluco, né? Coisa de gente doido que não está fazendo, usando o conhecimento e agora está ao contrário, tal. E eu comecei a já trabalhar assim, fazendo meus trabalhos com essa visão já, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu estava no caminho certo e eu simplesmente comecei a direcionar, né, minha agricultura, mas com agricultura ecológica, uma agricultura que protege o meio ambiente, que protege a água, que protege o solo, que é uma das ferramentas fundamentais para quem faz agricultura, que protege a vida, todo tipo de vida, né? E que produz um alimento que qualquer criança possa comer. Então, o que a gente vê hoje é agricultores profissionais também da área que produz o alimento, mas que ele não come. Então, quem diz que não presta o alimento não sou eu, não é ninguém, é o próprio produtor, né? Que produz e não come. Ele produz para vender. Então, o que não serve para ele, serve para os outros. Então, eu quero para mim o que eu quero para o outro. Então, a gente não pode pensar só na gente, tá entendendo? Eu tenho que pensar no próximo. Então, eu tenho que produzir alimento, tenho que produzir sem destruir o meio ambiente, sem destruir a terra, sem destruir a natureza, porque a gente depende da natureza. Então, ao longo da minha vida profissional, quando eu me deparei que eu tinha que partir para esse lado mesmo da agricultura ecológica, né, com a agroecologia mesmo. Então, dos congressos brasileiros de agroecologia que ocorreram nesse Brasil, com congressos brasileiros, certo, a nível nacional, eu só deixei de ir 2. Mas eu fui para... Já aconteceram 11, e acontece de 2 em 2 anos. E desses, eu só deixei de ir 2. Os 2 primeiros. Do terceiro até hoje, eu compareci em todos, né? E quando a gente está trabalhando nessa área, dentro da empresa, porque eu fui funcionário público durante a minha vida toda, eu entrei pela EPABA, passei pela EBDA, hoje eu estou na Bahiaté, então eu atendo o público, trabalho com agricultura familiar, esse é meu público, é o público que eu gosto de trabalhar, né? O pessoal que produz o alimento, praticamente 70% do alimento que está na mesa de cada brasileiro vem da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar também emprega muito. E a gente vem trabalhando nessa linha. E a gente, ao longo dos anos, a gente construiu uma mentalidade nova, começando a trabalhar o agricultor. Não adianta me mostrar isso aí, viu? O agricultor. E aí, fomos avançando. Porque dentro da empresa, no início, ninguém queria investir num profissional que trabalhava com agricultura ecológica, tá entendendo? Porque a agricultura, ao contrário, o povo está morrendo de fome, tem que produzir comida, então tem que ter veneno para poder alimentar o povo. É tudo uma conversa, né? Então, a população vai crescer, em 2050 vai dar 10 bilhões de habitantes e tem que ter muito veneno para poder produzir comida. Também não é verdadeiro isso.
Então, a gente trabalha diferente, trabalha para alimentar o povo. E eu trabalho com esse pessoal. E também eu entro nesse caminho aí da agroecologia, não como dono da verdade, porque ninguém sabe de tudo e a gente está aprendendo. Eu me considero que eu estou engateando ainda no aprendizado, mas nós já fizemos um trabalho importante em equipe, né, porque ninguém trabalha só. Hoje nós temos o maior resultado de todos. Não adianta. O melhor resultado de hoje é o curso em bacharelado em agroecologia que surgiu aqui na UNEB, uma construção de muitas mãos, tá entendendo? Então já tem um vestibular e já vai começar a primeira turma e isso vai mudar a mentalidade da região, porque ninguém pode fazer agricultura destruindo o meio ambiente. Era esse recado aí que a gente está dando aí para o pessoal. Agronomia é um excelente curso. Eu conheço do veneno e conheço da agricultura ecológica, então é importante eu ter aprendido também sobre o veneno para eu poder defender o povo do veneno. Então, eu gosto da minha profissão. Hoje, eu trabalho com agroecologia. É isso aí. A sua música agora. Deixa ela falar. Obrigado. Muito obrigado por suas palavras. E temos um pedido de música. Posso? Podemos? Pedido de quê? Tem uma música, um pedido. Depende, né? Se eu souber tocar. Creio que Diga sim. Aí. Qual é o Ciranda pedido? Rosa Vermelha de Elba Ramalho. Diga. Oi, Josi. Ela cantou agorinha. Ela cantou já agora. Cantou. Muito obrigada. Pronto, então... Muito obrigada. Falta um. Seu pedido foi antecipadamente atendido. Então, Amanda. Roteiro, faltou um aqui. Faltou Oi, Assum pode Preto. falar. Assum Preto. Assum Preto, pronto. Então tá bom, vamos lá. Nessa, eu sou a back vocal. Tudo em volta é só beleza, sempre a brilha, sem flor. É o marido dela cantando agora. Preto, cego dos olhos, não vendo a lua, encanta de novo. Abraço preto, cego dos olhos. Olha ele tocando, ó. Talvez por ignorância, Ele é pernambucano, ele é de Recife. os olhos do aço preto, pra ele assoar, cantar viola. Os olhos do aço preto, Quando eu voltei em Recife, era assim que ele não sabe. Eu voltei aqui, aço preto, velho sou, mas não pode atuar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai, pudesse olhar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai, pudesse olhar.
meu amor, que era coisa, os olhos meus não me roubaram o meu amor, que era coisa, os olhos meus. É isso aí. A música é essa. Obrigada. Excelente. Muito obrigada pela leveza, pelo diálogo. Agora vamos abrir para perguntas, certo? Para começar, eu vou fazer uma pergunta do nosso aluno Zander, da terceira série, que fez durante a fala de Pedro. Pedro, Zander perguntou se você tem trabalhado ou se tem alguma questão sobre o desenvolvimento de jogos. E eu vi essa pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim. O mercado de jogos, assim, pelas informações que a gente tem, que é super divulgado aí, é um mercado mais rentável hoje dentro do entretenimento, né? Tipo, hoje quem faz música para jogos ganha mais dinheiro que quem faz música para cinema, mas, tipo, exorbitantemente mais, assim, é muito mais. Só que o mercado de jogos, ele, assim como todas as outras coisas que envolvem criatividade, publicidade, design, para botar um jogo de pé envolve muita gente. Assim como um filme envolve um roteirista, um jogo também tem roteiro. Assim como um filme envolve um diretor de arte, o jogo também tem um diretor de arte. O que o diretor de arte faz no jogo? No caso, no meu caso, um designer. Todas os botões, a definição dos ícones, qual é a linguagem geral que aquilo vai ter. Eu nunca trabalhei em um jogo para grandes empresas de game, mas eu já trabalhei em jogos para campanhas publicitárias, que é uma coisa que acontece muito, que a gente chama de gamificação. É como você vai pegar por exemplo, eu quero que o Itaú consolide uma quantidade de matriculados no banco 10 vezes mais do que no mês passado. A gente vai criar um jogo, vai patrocinar um jogo que já existe, tipo a Fazendinha, então vai ter uns botões especiais, a gente vai gamificar a campanha, o ganho de matriculados no banco, por exemplo. Mas esse universo, é bem importante dizer isso, porque às vezes quando a gente está nessa idade e está buscando a profissão, a fantasia mexe muito com a cabeça da gente. E a gente acha que eu vou fazer 4 anos de faculdade, ou 5, que eu acho que foi até uma das respostas lá atrás, e eu vou sentar num computador e eu vou fazer um Call of Duty, um PlayStation 2, um Red Dead Redemption. Não é assim. É igual o futebol, que eu gosto sempre de fazer uma analogia do tipo, o futebol é um esporte, todo mundo joga, mas Maradona, Pelé, Barcelona e Real Madrid são poucos. Então, é difícil a gente chegar nesses lugares e fazer essas coisas super interessantes. Mas, para quem gosta de criatividade, de não ficar parado, é uma profissão que, da mesma maneira que exige muito da nossa cabeça para não ficar parada, ela também te dá a possibilidade de conhecer muita gente diferente, muita coisa diferente. Mas esse lance de jogo é uma coisa que não é tão simples e acessível, não. Que todo publicitário, diretor de arte, design gráfico trabalha mais mesmo. É as coisas que a gente vê no dia a dia da gente. Embalagens, livros, revistas, anúncios de TV, tudo isso. Então, eu sou um profissional que eu consigo abarcar, que eu consigo trabalhar para todos os outros profissionais que estão dividindo aqui para mim. Porque todos eles, em algum momento, podem precisar de mim. O pai de Rafa, que cantou agora essa música de Aço Preto, ele pode precisar que eu faça uma cartilha para ele. Eu vou conseguir atender. Da mesma maneira, a mãe de Rafa precisa de uma outra cartilha para um outro fundamento. Eu vou conseguir atender. De repente, eles chegam à conclusão que agricultura familiar e medicina pode ser um jogo para celular. E aí eu posso também atender, ou saber quem atende. Então, assim, criatividade é a ferramenta da gente para tentar ajudar todas as outras profissões que são muito mais importantes que a nossa, né? Essas duas que a gente falou agora. Todas são importantes. Todas são importantes. Infinitamente. Aí, bom conhecer os pais de Rafa. Eu conheci a Rafa. Só interrompendo um pouquinho o Pedro aqui, né? Pegando o gancho aí, né? Da pergunta de Zander. Hoje já existem cursos de jogos digitais. Por exemplo, lá na faculdade onde eu estudei, lá em Campina Grande, já existe um curso de jogos digitais.
Mas só que lá na Faculdade de Jogos Digitais, basicamente você vai aprender as linhas de programação, as linhas de código, né? Nada do que acontece no jogo seria possível se por trás não tivesse um designer, se não tivesse um roteirista, como o Pedro falou, né? Verdade. Mas é basicamente isso. Tudo isso que eu falei, ela cuida da roupagem, da embalagem, da carcaça do jogo. Mas o engenheiro civil de um jogo são os profissionais em UX, UI. E se nós pegarmos mesmo um programador hoje basicamente não tem nada dessa parte, né, criativa, né? Hoje o meu universo de trabalho é basicamente criação de conceito. Eu trabalho muito com conceito. Então, é por isso que eu também já tenho muito focado. Eu trabalho muito com ilustração voltado para público jovem de alto consumo. Eu atendo muito Sprite, Pepsi, Guaraná Antártica, são as coisas que eu costumo fazer mais. E tudo que envolve nesse campo de jogo, a propaganda com o Neymar, eu posso ser abordado ou não. É basicamente isso. Mas é isso. Muito bem, muito obrigada. Como quebrou a protocolo, e Pedro me avisa aqui que vai precisar sair, não é isso, Pedro? Daqui a pouco. Eu quero lhe perguntar, eu quero aproveitar antes de você sair, que você falou aí em relação ao conceito, né? E eu quero puxar a sardinha para a nossa escola, porque tem um vínculo afetivo muito com você, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que representa, quais são os símbolos, que você já falou isso para mim, mas Júnior, quais são os símbolos que constrói aquela árvore que você fez para o colégio? Ah, legal. Eu estudei no colégio a minha vida inteira, foi o único lugar que eu estudei, basicamente. Antes disso, é naquela idade que a gente não tem memória de nada mesmo, assim, 4, 5 anos, poucas pessoas têm. E o resto toda da minha cabeça foi feita dentro do SEI. Com Josane chegando lá, sendo professora, com Juninho, com todo mundo, conheço essas pessoas de sempre. E quando eu peguei a marca para fazer, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo, porque o colégio tem essa coisa de envolver os alunos, então a gente, quando tinha interclasse, essas coisas, a gente fazia as camisas da gente. Então a gente manuseava a marca, digamos assim, a marca instituição. Então a gente sabia que o C era azul, a gente sabia que o C eram só aquelas 4 letras, a gente quase nunca usava acento. Então eu conhecia. E eu tinha um carinho muito grande no início pelaquela camisa clássica, não sei se algumas pessoas aqui vão levar para o Graça, vai lembrar, Rafa vai lembrar, que são aquelas tarjas azuis que descem aqui. Eu achava aquilo vintage, eu achava aquilo maravilhoso. Então, vontade de fazer aquela camisa de novo e sair na rua. Eu achava muito legal. E aí, eu falei, bom, a gente não pode, quando a gente vai fazer um projeto de uma instituição de ensino com o tempo que você tem, e com as pessoas que passaram por lá, a gente pode abrir mão das coisas, né? Então, a base da árvore são essa memória afetiva, que é o tronco, é a estrutura, né? Conceito, né? A maneira de construir. Estrutura é estética. E, assim, para ter esse atributo mais fofo, eu vou falar de algumas coisas que eu acabei fazendo na marca. Para ter esse atributo mais fofo, todos os cantos são arredondados, a marca tem uma fonte bold, né? Que é mais grossa. Eu já estou entrando aqui. O azul predomina porque é a cor institucional mesmo, que está na memória das pessoas, a gente não pode abrir mão disso, foi uma coisa que foi construída durante muito tempo. A estrutura da árvore remete à família, à construção, a tempo, à história, as folhas e os frutos que compõem essas árvores. Eu tentei trazer uns elementos semifigurativos, né, que representam alguma coisa, mas ao mesmo tempo são meio mascarados e tal. E eu trouxe 4 cores básicas aí para tentar trazer essas questões de valor mesmo, assim, do meio ambiente, o azul do céu e o amarelo no coração ali e tal. Foi muito bom, foi uma marca divertida. Tentei fazer uma marca fã, alegre, e não é infantilóide. Quando ela cai em diversas cores de fundo, né, as camisas ficam super bonitas. Com preto ela fica mais robusta, no branco ela fica mais leve. É uma marca maleável, foi essa a intenção. Obrigada. É assim que a gente engana os clientes, gente. A gente defende. A gente se forma em design gráfico, não. A gente se forma em garganta. Obrigada. Alguém tiver mais Tem que alguma vender pergunta? o produto. Tem que vender de todo mundo, o meu e de vocês. Tem que vender o peixe, Todo né? mundo tem que vender seu peixe, claro. Claro. Alguns dos meninos aqui, eu vou ter que sair um pouco mais cedo, porque eu tenho uma outra reunião agora às 20h30,
Alguém pensou em fazer design, publicidade? Alguém tem alguma assim do tipo? Eu sei que nessa época a gente pergunta assim, é divertido trabalhar com isso e dar dinheiro? Alguém tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade, gente. Eu tô super disponível aí para responder. Eu acho que é interessante se alguém tiver, porque são 4 anos de curso, geralmente, muitos livros, muita série de Netflix, muito jogo comprado para pegar. Uma profissão que envolve muito você se manter no hype mesmo de entretenimento das coisas para conseguir estar atual. Eu vi que alguém falou aqui, Guilherme Teixeira falou que é o plano C. É o plano C dele. É o plano C. Tá certo. O plano A, vai ter o plano A e o B, se o A e o B não der. Como é que está o mercado de trabalho? O mercado de trabalho, Guilherme, é um mercado, para mim, sempre teve bom. Eu conheço poucos colegas de design gráficos desempregados ou diretores de arte desempregados. Existem muitas agências de publicidade e, por exemplo, agora nessa pandemia eu caí para cima, porque eu trabalhava em uma agência de publicidade e agora essa possibilidade de trabalhar remoto, eu voltei a trabalhar para São Paulo. Então, essa coisa de ser autônomo e se vender bem, de repente, se você se vender como marca, é uma coisa que deixa o leque bem aberto. O mercado de trabalho depende muito de você, de como você se vende, de como você se mostra. Tipo, não tem ninguém para dizer por você, ou te arranjar. Tipo assim, não existe uma super demanda de design gráfico, igual, por exemplo, pode ter de médicos ao norte do país, ou de engenheiros num lugar que está em desenvolvimento. É uma demanda que você cria. O mercado de trabalho paga bem, o salário médio para o que eu faço é de 6 a 7 mil reais, o médio, e o topo não tem muito limite, não. A gente tem a possibilidade de fazer trabalhos tipo avulsos, então você faz um projeto de marca de um valor um pouco maior, você faz uma outra coisa, é bem maleável. Quanto tempo demorou até eu me tornar diretor de arte? Diretor de arte é uma designação de profissão. Ele não é um cargo. Então, assim, quando você sai da faculdade, se você tem aptidão para trabalhar com arte, ilustração, com direção de arte, com a parte que envolve, que tange a questão gráfica da sua entrega, você é nomeado como diretor de arte. O seu parceiro, que trabalha mais com texto, com conteúdo, com roteiro, tipo, quando um candidato aparece na televisão, tudo que envolve a campanha dele de parte gráfica é o diretor de arte. Tudo que ele fala, quem faz é o redator. Então, para se tornar um diretor de arte, que é um padrão básico, sair formado é de 4 a 5 anos, dependendo das especialidades que você faça. Mas é um trabalho de constante aprendizado, como todas as outras profissões. Tipo, hoje eu trabalho com software, amanhã pode ser outro, depois pode ser outro, eu tenho que reaprender sempre. A linguagem muda, é basicamente isso. Como você imagina o mercado de trabalho daqui a 5 anos? Eu acho que só tende a melhorar, porque cada vez mais uma massa de pequenos empreendedores se aumenta no país. Todo mundo precisa de um serviço de um design gráfico ou de um diretor de arte. E a gente pode vender as próprias coisas que a gente faz também, né? Que a gente tem essa habilidade de trabalhar. Eu trabalho muito como ilustrador, de onde eu tiro a minha maior renda. Eu quadrinista também, eu faço muito quadrinho. Então, daqui a 5 anos, eu espero não estar mais trabalhando em agência de publicidade, porque assim como o jogador de futebol que eu usei como exemplo, a gente envelhece, chega gente jovem igual você, tipo o Guilherme, com outra linguagem, com outra cara, com outra energia, e o mercado absorve melhor, porque o mercado tem interesse mesmo nesse tipo de pessoa com cabeça mais oxigenada, e eu espero virar artista, vender meus quadros e fazer minhas coisas. Aí eu espero estar. Beleza? Não tem pré-requisito. Eu sabia desenhar, perguntou se tem algum pré-requisito para saber desenhar. Eu sei desenhar, sempre desenhei desde criança, eu acredito que tenha sido uma aptidão mesmo, assim. Sempre gostei, fui incentivado na escola, pelos pais, essa coisa toda, mas não necessariamente precisa desenhar, não, muito pelo contrário. Desenho é uma ferramenta. O que acontece é que a maioria dos projetos, por exemplo, que eu sou envolvido como desenhador, digamos assim, que a gente chama de ilustrador. Mas tenho colegas meus que, um zilhão, tipo assim, de 10 colegas, 8 não desenham.
eu e mais outro desenha, e aí, pô, preciso de um desenho para fazer uma campanha legal, eu preciso de uma caricatura de um personagem, para botar uma embalagem de refrigerante, de qualquer coisa, se desloca um ilustrador, não precisa desenhar, não. É importante ter bom gosto e estar alinhado com todas as tendências gráficas e os movimentos mesmo de estética. Estética é o conhecimento de como as coisas falam, né? Basicamente, as cores, as formas. Obrigado. Só uma coisinha. Pode falar. Sei que você é modesto, mas eu quero corujar um pouco. Eu quero que você fale um pouco aí dos prêmios que eu sei, porque eu vou acompanhando desde o Mardô, os prêmios que você já recebeu, e isso, observe isso como um incentivo a todo mundo que está passando por essa mesma cadeira que você passou, tá bom? Tá bom. Vamos lá, deixa eu ver. Eu vou falar pelas marcas que eu já trabalhei, né? São muitas, mas assim, de repente vocês lembram de algumas coisas. As latas do Carnaval de Pepsi 2017 e 2018 fui eu quem fez as ilustrações. Esse Bora Lá do Guaraná Antártica é uma campanha minha antiga, que ainda está em algumas latas de refrigerante. Aquelas caixinhas da Sadia super amarelinhas, que deu uma mudada aí, aumentou quase 15% de venda para a Sadia. Foi um projeto que eu também estava envolvido, eu fui designer. Eu já fiz a marca de Ronaldo Fenômeno, que é uma coisa que não é de meu orgulho, gosto. Eu fiz quando eu estava na Itália. Já tive... Eu ilustro muito para a Petrobras, para projetos de incentivo. Faço muito trabalho com a Petrobras. Normalmente eu ganho alguns prêmios assim, de alguns projetos que eu estou envolvido. Eu sou diretor de arte ou ilustrador. Ano passado eu ganhei um nacional. Já ganhei um prêmio de melhor diretor de arte do país, dentro do segmento meu. As pessoas gostam de mim. É só isso. Agora meu, o que é que tá? Não, agora meu, não, agora não tem nada agora não tem nada não rolando não tem não. Mas logo vai ter. Obrigado. Boa noite. Opa. Boa noite. Quero aproveitar aqui para fazer uma pergunta, que é Alberto, professor Alberto, fazer uma pergunta para você, Pedro. Boa noite, pessoal. Boa noite, equipe. Boa noite, alunos queridos, maravilhosos. You live here in my heart. Pedro. Diga. Pedrão, né? Todo Pedro. Pode ficar à vontade, professor. Pedro, a minha pergunta é o seguinte, eu gostaria, na verdade, que você, não é uma pergunta, eu gostaria que você pudesse fazer um link sobre a importância. Eu levantei aqui a mão as 2 vezes, usando esse recurso, para poder falar. Você falou da viagem, eu digo, olha para isso, eu vou interromper, vou falar. Olha só, eu queria que você fizesse um link, se possível, em relação à importância da língua inglesa, a importância de aprender pelo menos o básico, porque eu penso assim, quem trabalha com ou programação, ou web design, computação, qualquer coisa em geral, ou sem contar outros ramos, né? Ou sem contar outros ramos. São múltiplas possibilidades quando você tem essa liberdade de aprender um novo idioma, principalmente quando você aprende inglês, né? Então, você tem as linguagens lá, das programações, né, trabalhar com AutoCAD, trabalhar com Flash, trabalhar com tantas coisas que eu só escuto falar, né? Mas quem conhece quem é da área. Mas, enfim, queria que você comentasse para os nossos alunos aí a importância de aprender um novo idioma. Perfeito. Né? Professor, eu vou te contar uma anti-experiência que vai ser maravilhosa para exemplificar. Bom, eu tenho um inglês da escola. Eu fiz cursinhos de inglês como todo mundo fez, só que quase como todas as pessoas, eu não tive a oportunidade de trabalhar mais conversação e ver como é que eu me desenrolo em situações reais, né? Mas eu sempre entendi que isso era importante para mim, porque eu e meus amigos, Rafa é do meu grupo de amigos, assim, ele é de outra faixa etária, que ele é amigo dos meus irmãos, ele é amigo do irmão dos meus amigos, do Thiago. Mas a gente sempre gostou de música pop, do pop rock inglês, do Britpop e tal. E eu falo, pô, eu queria tanto saber que esses caras estão cantando aqui sem fazer esforço e tal.
E hoje em dia, a gente, na minha profissão, o que acontece? Eu ganhei um prêmio agora há pouco tempo, não tão pouco tempo atrás, assim, uns 4 anos atrás, mais ou menos, que eu fui para o Texas. E eu fui para o Texas para o SXSW, que é o South by Southwest, que é um super evento de conhecimento gerais voltados à criatividade. Tipo, Obama estava lá palestrando, uma galera bem relevante e tal. E essa minha antes-experiência, meu inglês não foi suficiente para aproveitar aquela viagem como eu deveria ter aproveitado. A minha sorte é que tinha legenda e meu vocabulário é relativamente bom. E as palavras que são tratadas dentro do tema proposto, que é o meu universo, elas são do meu conhecimento. Mas, hoje em dia, por exemplo, vou usar uma palavra, professor, o hype, que é a gente chama, como é que uma buzzword da nossa área. O hype, ele é todo pautado pelo inglês. Então, por exemplo, eu trabalho para São Paulo. O inglês dos meus colegas é muito melhor do que o meu. Às vezes sai um seriado super disruptivo na Amazon ou em qualquer outro lugar, na Netflix não, mas na Amazon ou na Apple TV, que só tem inglês. E os caras catam esse hype antes de mim. Porque eu como bola aí nesse lance. Então eu tento malhar outro músculo. Mas é impressionante como é que... Eu acho que inglês não é uma opção de ferramenta para nenhum profissional hoje em dia. Inglês, eu acho que é uma questão... Eu acho que entendimento de cidadania e inglês são coisas essenciais para qualquer profissional. Na minha área, é imprescindível. O inglês raso tem que ser bom. Você tem que, pelo menos, entrar na nossa área e falar, ai, saber cumprimentar as pessoas, entender o que é que... Várias reuniões eu faço de qual que tem que falar inglês, eu não falo, fico lá só escutando. É essencial. Galera, inglês. Inglês é essencial. É essencial. É muito legal, muito bom ouvir esse comentário. E o que eu percebo também na sua fala e é justamente essa questão da liberdade, porque quem se incomoda no sentido de se autoprovocar, né? No sentido daquele incômodo filosófico que eu digo, sabe? Quem não se acomoda, né? Passa por uma experiência como essa que você passou e tem essa sensação de que, caramba, eu preciso ter essa liberdade. Pelo que foi traduzido aí na sua fala, esse sentimento eu percebi. Você estava lá no evento e você teve todo o suporte lá de tradução, enfim, teve a legenda, mas você disse, caramba, sabe, é libertador. Eu voltei para casa para rever os vídeos no YouTube e poder pausar para ir no Google Tradutor, no Translator, para conseguir entender as coisas. Porque, assim, não faz sentido eu edificar uma carreira e ser reconhecido pelos meus colegas, pelo mercado, ter como premiação um caminhão de conteúdo e não poder aproveitar disso. É uma questão de se envergonhar mesmo, me envergonhei. Essa sensação de liberdade ela é bastante interessante. Eu tive uma experiência, eu nunca contei aqui em Irecê. Aliás, já contei para minha esposa, enfim, já contei para algumas pessoas assim, próximas, mas em escola, colegas, enfim, eu nunca contei. Uma experiência. Eu participei indiretamente, mas muito indiretamente. Mas sabe quando isso te deixa muito feliz? Então, você sumiu aqui, vocês ainda estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, eu só desliguei minha tela aqui. Mas eu estou ouvindo. Tá, tudo bem. Então eu vou continuar. Aí, uma experiência que eu tive, muito legal para mim, eu participei indiretamente na tradução do site de Arnold Schwarzenegger. Uma coisa maravilhosa. Eu não tive nenhum contato com nenhuma das equipes deles, nem nada. Assim, um colega meu, Salvador, eu sou de Salvador. Um colega meu, né, que ele é programador, e ele cuida lá do Irmanduce, lá em Salvador, alguns colégios particulares lá também, né? Ele cuida toda a parte de site, enfim. E Arnold Schwarzenegger tinha um evento, não sei se tem ainda, não sei como é, para bodybuilder,
né? Enfim, sim. para o corpo e tal, né? Pessoal que malha, enfim, tinha esse evento e trouxe para cá esse evento, enfim, né?